Organizando, né? Ok, estamos ao vivo. Vamos Sim. aqui para ver aqui, organizando aqui. Só mais um minutinho. Essa parte inicial sempre é ao vivo. Isso. É parte do charme, né? Acertar o microfone e tal. Isso. Tabela. Aqui, organizando aqui. Só mais um minutinho. Então é isso. Tem um delayzinho daqui para o Facebook, então eu vou ficar nessa sala, mas vou ficar acompanhando no Facebook os comentários que podem surgir, né? Então a gente tem que ficar meio que um jogo duplo aqui, mas vai dar certo. Então, gente, boa noite. Aqui sou eu, Marcelo Carneiro, diretamente da página Professor Marcelo Carneiro, iniciando uma caminhada nova. Tem muitas lives por aí, já fiz até algumas lives, viu, Paulo? Mas é a primeira vez que eu sou host, então, assim, tá uma coisa diferente. Eu vi aqui que aparece na própria página do estúdio, então não preciso ficar com outra página aberta, graças a Deus. Mas então, é uma honra para mim receber o Paulo Nogueira. Paulo Nogueira é um amigo de muitos anos, nós trabalhamos juntos, não como funcionários, mas na pesquisa no Grupo Orácula. O Paulo, ele já estava lá quando eu fui fazer o doutorado na Metodista. Uhum. E o Paulo, ele é doutor em ciência da religião, já fez pós-doutorado em Campinas, na Unicamp, né, Paulo? Sim. E eu vou aqui pegar rapidamente falar um pouquinho dele, que eu acho que ele vai se sentir mais à vontade do que ele falar de si mesmo, né? Então, vou falar rapidamente, começar aqui. Ele fez o doutorado dele em Heidelberg, com estudos pós-doutorais em História na Unicamp. É professor pesquisador da pós-graduação em Ciências da Religião, atualmente na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atua como docente e pesquisador na área das ciências da religião. O Paulo concentra suas pesquisas nas formas de articulação textual e imagética da religião, em diálogo com a semiótica da cultura, com a teoria literária e os discursos discursivos. Eu vou ter que chamar o Paulo aqui muitas vezes, porque cada um desses tópicos dá uma live. Né? Também estuda os gêneros narrativos do cristianismo primitivo e as estruturas imagéticas dos textos apocalípticos no passado e na história da recepção. Então, o Paulo tem uma carreira vibrante, uma carreira longa, são mais de 26 anos, né, Paulo? 29, a maioria deles na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo, da qual ele saiu recentemente para essa nova empreitada na PUC de Campinas. Então, Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Todo mundo dando boa noite aqui, muita gente já conosco, é uma alegria receber todo mundo. E eu quero que você, então, dê a sua primeira saudação a todos e já você pode emendar e falar para a gente um pouquinho como é que foi essa tua trajetória como pesquisador, as tuas paixões na pesquisa. Fala para a gente já um pouquinho disso. Tá bem. Então, primeiro, eu queria dar boa noite a você, Marcelo, e a todos que nos assistem. É um grande prazer estar com você. Como você bem descreveu, nós somos amigos de muitos anos. Quando você foi professor na Metodista na primeira fase, né, nós trabalhamos juntos, sim. É verdade. Você trabalhou ali na que graduação. Eu te conheci, né? Na graduação. Você dava aula e era doutorando. Uhum. E depois te acompanhei em muitos momentos e você fez lá o pós-doc comigo. Eu tive a honra de te receber, porque pós-doutorado não é uma relação de orientação, é mais de parceria. É verdade. E, além disso, o Marcelo é um amigo de muitos anos. A gente se encontra em muitos espaços. Além do acadêmico, a gente tem amizade. Né? E quero saudar também todos os que nos assistem e dizer que é um prazer estar com o Marcelo. E quero te desejar, viu, Marcelo, boa sorte nessa nova fase do seu trabalho. Eu acho que a tua contratação lá pela Metodista é um grande ganho para o time da pós-graduação. É uma instituição da qual eu tenho muito carinho e sempre vou estar acompanhando com bons olhos o seu trabalho.
e os estudos bíblicos lá na Metodista. Amém. Então, Ótimo. Marcelo, essa coisa de falar de trajetória é esquisito, né? Porque dá a impressão que a gente tem um rumo e que a gente sabe o que está fazendo. E, na verdade, eu acho que a gente é empurrado um pouco pela vida, né? O Rubem Alves sempre brincava que ele dizia que, graças a Deus, tudo que ele planejou não deu certo, porque senão ele seria o pastor da Igreja Presbiteriana de Lavras. Não que isso seja um demérito, mas a carreira dele foi em outra direção. A minha também foi em outra direção. Eu também estudei para ser pastor presbiteriano, fiz seminário presbiteriano de Campinas. Terminei depois, fui para Buenos Aires, fui para Metodista. Quando eu terminei, fui recebido pela IPU, mas acabei trilhando outros caminhos, né? E indo para a pesquisa, para a teologia, para as ciências da religião, que é onde eu me realizo, onde eu faço o que eu gosto. Então, como eu brinco com as pessoas, eu não tenho problema de segunda-feira de manhã, né? Desde que eu possa ter uma segunda-feira em que eu sente aqui nesse escritório para ler, para escrever, ou mesmo com os alunos dando aula, né? Então, para falar de carreira, acho que eu vou pontuar mais duas fases da minha formação. A primeira é uma formação exegética, eu sou exegeta da área do Novo Testamento, essa é a minha formação. Na Alemanha eu fiz uma coisa muito histórico-crítica, né? Com o professor Klaus Berger, que foi meu orientador. Orientado pelo Klaus Berger. Isso aí não é qualquer coisa, não. Que não era só método histórico-crítico, ele também fazia muito religião comparada, ele avançava na direção aí dos olhares mais linguísticos, semânticos e tal. Bom, a minha formação forte em Bíblia começou, na verdade, em Buenos Aires, onde eu tive lá também um professor alemão também, Jürgen Denker, que é pastor luterano hoje na Baviera, que também me formou muito, entre outros professores. E depois eu fui para a Alemanha, fiz o doutorado muito jovenzinho, e aí, com 27 para 28 anos, eu caí na Metodista. Essa pós-graduação já era uma lenda na época, né? Então, eu fui recebido por gente do quilate de Mendonça, Marasquim, Milton, Júlio de Santana, Etienne, Arquibaldo, entre outros, né? Rui Josgilberg, tudo gente graúda e eu lá, jovenzinho, no meio. Então, ali eu passei a fazer exegese bíblica nas ciências da religião. Isso faz uma diferença muito grande. Na verdade, na Alemanha já era muito interdisciplinar, né, Marcelo? A exegese na Alemanha, ela dialoga com a historiografia, com a sociologia, com a filosofia. Não é um saber voltado para a igreja. Às vezes no Brasil se fala a ciência da religião é para a sociedade, teologia é para a igreja. Não é bem assim. A teologia também é para a sociedade. Eu acho que a diferença é muito tênue, principalmente nos estudos bíblicos. Mas chegando em São Bernardo, eu fui obrigado a me inserir ainda mais num contexto interdisciplinar, que é o status epistemológico das ciências da religião, e fazer exegese bíblica, ou história do cristianismo primitivo, como eu passei a chamar, história e literatura do cristianismo primitivo, nesse contexto interdisciplinar na Metodista. Então, foi uma trajetória de 28 anos e meio, foi muito rica, eu aprendi muito, trabalhei muito e tive a oportunidade de lidar com gente muito qualificada, principalmente entre os pós-graduandos, né? Então, tive gente que conviveu comigo ali, gente do teu quilate, do Zé Adriano, do Valtair, do Jonas Machado, do Kenner Terra, para citar só esses, para não ser injusto e deixar de citar muita gente boa, com quem eu tive não só intercâmbio, mas um trabalho conjunto em grupo de pesquisa, não é? Ótimo. Bom, agora para falar, assim, sem me alongar muito, tem uma segunda fase na minha formação, no meu trabalho, que começou ali pelo ano 2008, 2009. Eu sempre me interessei por leituras do âmbito teórico, assim, da historiografia, da sociologia da religião e tal. Mas quando o nosso programa lá em São Bernardo havia feito uma reformulação, iniciado a estudar, num dos seus eixos, as linguagens da religião, ou melhor, como a religião se configura como um sistema de linguagem, foi necessário encontrar um professor de uma disciplina obrigatória que tinha um caráter teórico. E eu fui solicitado a dar essa disciplina por 10 anos, ou um pouquinho mais de 10 anos, e aí eu passei a ler mais intensivamente semiótica da cultura,
a metasemiótica de Bakhtin, análise do discurso, estética, teorias de recepção, a Bíblia no processo da recepção. E aí eu reconheço que começou uma outra fase do meu trabalho, na qual o que era secundário acaba se tornando o trabalho principal, que é esse de olhar a Bíblia na cultura e na recriação, seja na arte, seja na cultura popular. Que é nessa encruzilhada que eu me encontro hoje. Arte e cultura popular. Maravilha. E é exatamente esse o ponto que nós vamos trabalhar, o ponto da cultura popular. E aí, se interagir com alguma questão da arte também não tem problema, tá, Paulo? E eu quero, então, começar você passando para muita gente que está nos assistindo, que talvez não seja tão da área assim, definindo dois conceitos aí. Cristianismo primitivo, o que é o cristianismo primitivo na tua linha de pesquisa? E o que você entende por cultura popular no Mediterrâneo Antigo? Então, esses dois conceitos são importantes para a gente poder conversar, né? Sim, são centrais, Marcelo. Então, veja só. Primeiro, a gente tem que definir o que é essa coisa que a gente chama de cristianismo primitivo ou cristianismo das origens. É uma discussão muito mais complicada do que parece, porque a gente tende, no âmbito teológico ou no senso comum, a identificar o cristianismo primitivo com a geração apostólica e com o Novo Testamento, né? Então, ali estão as origens, e essas origens unificadas, perfeitas, e a gente entende essas origens com um certo romantismo, né? Então, quando a gente estuda mais profissionalmente o cristianismo primitivo, a gente precisa desconstruir alguns conceitos, entre eles o conceito apostólico de que a origem do cristianismo se dá apenas no período apostólico. Na verdade, certos desenvolvimentos institucionais, teológicos, sociológicos se dão até o segundo, terceiro século adentro, não é? O cristianismo ele não consegue dar um salto institucional e social tão rapidamente quanto a gente às vezes pensa. E a geração, aquela que a gente chama de apostólica, ela é muito mais uma criação literária de evangelistas e de Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, existem diferentes comunidades cristãs com diferentes referências teológicas e devocionais, inclusive, e eles se articulam em torno a certos nomes. Então, esses nomes são muito mais representativos de grupos cristãos do que de uma história linear. Então, isso é importante, da gente entender que o cristianismo primitivo ele nasce de gente concreta, de gente de carne e osso, que depois da execução do Messias e da sua ressurreição, da sua misteriosa ressurreição, tenta entender o significado do Cristo para eles, devocionalmente, e o que significa para a vida deles na sociedade. Então, está tudo por construir no primeiro século, não tem nada pronto, né? Então, se faz necessário, para a gente completar esse conceito de cristianismo primitivo, na minha opinião, alongar a cronologia, a gente não separar o primeiro do segundo século, numa perspectiva... depois, no segundo século, começam as heresias, ou começa o sincretismo com a sociedade. Não, os processos culturais são sempre dinâmicos, do primeiro momento até se perder na história. E a outra questão também, para os efeitos, né, de um estudo acadêmico do cristianismo primitivo, da gente não separar mais o valor teológico, literário e sociolinguístico de textos canônicos e apócrifos, tá? Até porque o cânon foi decidido muito depois, no quarto século, com critérios que não tem nada a ver com o valor intrínseco dos textos. Então, entender toda essa literatura como testemunhos das práticas e devoções desses cristãos, que tem que ser estudadas. Já não é tão grande a documentação, se você pensar. Por que a gente vai agora desprezar a documentação do segundo século? Não faz sentido nenhum. Né? A outra pergunta que você coloca sobre o conceito de cultura popular, ele é um conceito muito novo. Eu comecei, viu, Marcelo, a mexer nesse vespeiro há uns 5 anos atrás. Depois eu descobri que esse vespeiro é um vespeiro mesmo. E estava para ser feito. Não quero me gabar, acho que eu não fiz nada ainda. O tema está para ser trabalhado. Mas eu presenteei o professor Santiago Guijarro, lá da
Pontifícia de Salamanca, que é um grande biblista, presenteei com um exemplar do meu livrinho, Narrativa e Cultura Popular no Cristianismo Primitivo. Ele falou, Paulo, eu encomendei um estudo sobre esse tema a um colega, ele não escreveu e não há um livro sobre essa temática. Tanto que saiu pela SIGME na Espanha. E eu apresentei, há um ano atrás, lá no Congresso Bíblico, na Sociedade Bíblica Espanhola, né? Eu apresentei, me deram 1 hora para falar sobre a temática, e tudo era muito novo. Então, qual que é a questão? Já começando assim, depois você me interrompe para eu completar mais. Enfim, é uma conversa, mas só dando o chute inicial. Na América Latina, em especial na América Latina, mas também na sociologia bíblica na Europa e nos Estados Unidos, nós temos uma clara consciência de que existem questões de classe e questões de conflitos sociais no Novo Testamento. Então, aquela ideia romântica de que esses cristãos eram cristãos que podiam pertencer a qualquer classe social, ou que viviam em harmonia entre si e com a sociedade, essa ideia romântica a gente deixou para trás. Os primeiros cristãos refletem as questões referentes à pobreza, à sua condição social. Então, Jesus de Nazaré, no contexto rural, Paulo de Tarso, os demais cristãos, no âmbito urbano. No entanto, e essa foi, eu acho que uma questão que me veio, assim, realmente 4, 5 anos atrás. Eu pensei, peraí, mas se eles são de classe baixa, que a gente chama os grupos subalternos, para não usar um conceito muito restrito de classe social, se eles pertencem aos grupos de subalternos, ou seja, aos estratos baixos da população do Império Romano, que era a grande maioria, vasta maioria, será que isso não tem implicações também culturais? Será que é só um posicionamento social de luta por direitos ou luta por, enfim, de um protesto religioso por melhores condições de vida e contra a injustiça? Ou também as práticas religiosas do andar de baixo, ou melhor, dos andares de baixo, também refletem no cristianismo primitivo? Ou eles passavam por essa cultura de populares, de subalternos, meio assim ilesos? Eu sou pobre, mas eu sou um pobre cristão, não me meto com vocês. Então, nós começamos a estudar formas narrativas, práticas religiosas, a linguagem, né? Principalmente a linguagem, e descobrimos um universo de cultura popular no Novo Testamento e nos textos apócrifos. E nisso nós estamos até hoje. Muito bom, Paulo. E aí, dentre essas práticas, tem uma que me chama a atenção e eu acho que muita gente não conhece, que é o uso das orações nos papiros mágicos gregos, né? Que a gente denomina dessa forma, né? Aquele material que era utilizado para diversas situações. Você pode falar um pouquinho disso? Posso, mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso falar o que é papiro mágico grego. Isso, claro. Porque lá na Espanha, num outro momento, falando com um grupo de especialistas, eu fiz muita referência aos papiros mágicos gregos. Aí um professor, um catedrático, me cutucou e falou: você pode primeiro explicar o que são os papiros mágicos gregos? Não é falta de cultura dele, não. Esse cara é um super scholar, mas não está na antena dele. No horizonte, né? No horizonte. Por que ele tem que se preocupar com magia do Egito romano, né? Então, vamos lá. Papiro mágico grego, os papiros mágicos gregos, em plural, são papiros que foram encontrados em diferentes espaços, em diferentes ocasiões. Papiros de magia, instruções de magia, que vêm do Egito romano, tá? Então, são papiros que vêm do 1º ao 4º, 5º séculos depois de Cristo. E esses papiros, eles têm feitiços, vamos usar a palavra correta, né? Feitiços ou instruções de magia para diferentes âmbitos da vida. Então, chama atenção os âmbitos, né? Trazer um amor, um homem ou uma mulher, curar criança, expulsar demônios, proteger de febre, de gripe, claro, a gripe era fatal praticamente, né? Proteger contra inimigos, invocar entidades para trazerem sonhos oraculares, em alguns casos coisas mais espiritualizadas, como promover a ascensão da alma aos céus para obter revelação, etc. Então, é um campo de coisas assim muito do âmbito popular, porque não tem grandes temas teológicos.
Certo. Ninguém fala, eu quero a revelação da verdadeira dogmática do Deus É a Hermes. coisa Não, da vida prática, né? são É a coisas coisa... da vida prática. Isso. Isso. Mas não deixa de ter sofisticação. Tá? Tá. Tem fórmulas, tem questões que beiram, às vezes, a mística. Ainda que isso doe nos nossos ouvidos, magia e mística em alguns momentos se tocam. Bom, então, o que um papiro mágico traz? Ele invoca deuses, aí, claro, isso é politeísta e sincrético, então você tem muita invocação às deusas quitônicas, né? A Hecate, Selene, você tem muitas referências a Hermes, também a deuses egípcios, e volta e meia você tem anjos judaicos, como Gabriel, por exemplo, e um tal de Yao. Yao é uma abreviatura do tetragrama, né? Yahvé. Sim. Também era invocado. Bom, isso já era N questões. Bom, então você tem a invocação dos deuses, tem alguma parte da magia que é feita com ervas, com elementos naturais, né? Você tem gestos, você tem desenhos, né, que representam coisas, que são simbólicos, e também tem algumas orações em línguas que não têm significado semântico. E muito de vogal, ya, a, o, sabe? As 7 vogais gregas, elas são combinadas e devem ser cantadas daquele jeito, tá? Então, a magia ela se utiliza de diferentes regimes semióticos, a gente diria. Da teologia, dessas vogais que representam uma linguagem angelical ou uma linguagem da fundação do mundo, que ecoa os poderes que os deuses usaram na fundação do mundo. Coisas materiais, né? Gestual e imagem. É muito rico. E quando chega no 4º, 5º, 6º século, não que tenha começado aí, é o que os vestígios nos permitem ver. Já encontramos nessas mesmas coleções papiros mágicos cristãos. Tá? Certo. Como eu tenho um artigo, se vocês entrarem no meu site, vocês podem lá ler o texto. Meu site é origensdocristianismo.com.br, tudo junto, tá? origensdocristianismo.com.br. Lá embaixo tem os últimos artigos que eu publiquei e tem um artigo sobre amuletos cristãos, que é magia realizada por cristãos do mesmo estilo, com os mesmos recursos que a magia pagã, que vem das classes populares. Interessantíssimo. Ô, Paulo, eu vou aqui falar um pouquinho das pessoas que estão nos assistindo. Tem vários ex-alunos e alunas tuas, tá? Gente que com saudade de você e tal. E, assim, de questões mais que já nos levantaram, tem algumas mais relacionadas à dogmática. É uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala que vai comentar sobre o cristianismo primitivo, as pessoas muitas vezes querem saber das doutrinas iniciais, né? Por exemplo, o colega Luiz, que fez várias perguntas, mas uma delas diz assim: o promover a ascensão da alma não seria um tema agnóstico? Então, assim, há muitas vezes uma curiosidade de saber certas temáticas que circulam nesses materiais dos primeiros séculos do cristianismo primitivo. E só para citar mais uma situação aqui, um comentário da Mádia Ribeiro, que diz que tem curiosidade de saber mais sobre os apócrifos. Então, já que um falou dos gnósticos, ela falou dos apócrifos, vamos comentar o seguinte: você falou aí antes da importância da gente começar a quebrar essa separação entre texto canônico e apócrifo para uma pesquisa do cristianismo primitivo, né? Mais ampla. Até existe uma terminologia que você adotou num livro chamado apocrificidade. E eu queria então que você falasse disso e comentasse um pouco de como o estudo dos apócrifos é importante para entender o cristianismo primitivo. Tá bem. Então, Marcelo, eu diria que para o estudo acadêmico, os apócrifos hoje são imprescindíveis. Tá? Essa é uma tendência que vem dos anos 80, dos anos 90 e que veio para ficar. Antes, nós não tínhamos acesso aos apócrifos, seja os do Antigo Testamento, que também se chamam de pseudepígrafos do Antigo Testamento. Hoje nós temos acesso, quem lê espanhol tem acesso a tudo.
tem uma edição em português também. E cada vez mais traduções são feitas. Em relação aos apócrifos do Novo Testamento, também temos acesso em espanhol, em inglês, e eu coordeno uma coleçãozinha, depois eu vou fazer aqui um jabá, uma coleção na Paulus, que se chama Coleção Apócrifa, e que acaba de lançar, no mês passado, os Atos Apócrifos de André. Tá? Ah, que legal. E eu acabo de traduzir os Atos Apócrifos de Paulo. Eu só preciso revisar e fazer uma introdução. E eu estou nessa também aí, não sei se você vai comentar, mas eu acabei entrando nessa aí, estou na fila, né? Sim, o Evangelho de Nicodemos, né? Isso. Que o Marcelo traduziu do grego e que vai também ser publicado, acho que o teu ano que vem, não é? Acredito que sim. Eu não sei, aí você depois pode ver. A gente não sabe como é que vai ficar o mundo editorial após essa pandemia, né? Porque tudo vai encolher. Mas eu sempre percebi que a editora Paulus dá muita prioridade a essa coleção porque se trata de fonte. Isso. E isso é lido por historiadores, por gente leiga, por gente que tem curiosidade, porque são textos muito interessantes. É verdade. Então, o Walter traduziu os Atos de Pedro. Lá está a história do Covades. Né? O Covades. Quando Pedro está fugindo de Roma, aí ele encontra Jesus e Pedro fala: Senhor, o senhor está entrando em Roma? Onde o senhor vai? Covades. Para onde vais? Aí Jesus diz para Pedro, porque a perseguição estava começando e Pedro estava fugindo de Roma. Aí Jesus disse: eu vou a Roma para ser crucificado de novo. Aí Pedro se toca, que ele estava fugindo, e volta a Roma, onde ele é martirizado. Né? Nos Atos de Paulo, que eu acabei de traduzir, tem a história de Tecla, do martírio de Tecla, e também Paulo, né, que enfrenta um leão que ele havia batizado no caminho de Damasco. Então tem umas coisas aí que são da cultura popular, tá certo? Então, o cristianismo, voltando à pergunta da colega sobre os apócrifos, ele tem uma verve narrativa. Tá? Eu queria muito insistir nisso. Isso é um problema. Tem um professor da Unicamp que fez uma resenha muito carinhosa desse meu livrinho, o Narrativa e Cultura Popular no Cristianismo Primitivo, mas ele questionou a minha hipótese de que os cristãos vêm da cultura popular. Ele falou: eles usam muito do texto. Eles escrevem muito. É verdade, ele tem razão, isso é um problema. Só que, na minha opinião, eles não escrevem com a ideologia e com os gêneros literários de elite, e sequer com o estilo no grego e no latim. Eles escrevem em linguagem de média para vulgar. Né? E a gente tem que lembrar também que escravos, libertos, ou comerciantes, ou tabeliões, ou gente que faz cobrança de impostos, esse pessoal era letrado, mas nem por isso pertencia às elites. Então, existem certos agentes culturais no cristianismo primitivo, um Lucas, né, que a gente não sabe quem era, o nome Lucas, ele é atribuído pela tradição. Ele escreve um grego, um koiné bem interessante, né? E tem um estilo novelístico. E o Lucas tem um estilo novelístico bacana, né? Bem envolvente, né? Ele imita, às vezes, a novela grega e, às vezes, a historiografia helenística, né? Então, é um cara que sabe das coisas. Agora, você pode dizer que ele vem da cultura de elite? Não. Até porque a forma como ele retrata os apóstolos como taumaturgos, como milagreiros, fala mais com o andar de baixo do que com o andar de cima. Entendi. Quando vamos para os Atos Apócrifos, essa coisa narrativa se torna ainda mais exagerada. Então, os milagres ficam grandiosos, o heroísmo dos apóstolos ganha assim um colorido meio novelístico, sabe? Dramalhão, que é muito interessante. Se a gente lê esses textos com a mente aberta, a gente aprende muito sobre o horizonte cultural e social dos cristãos. Muito bem. Eu vou até apresentar aqui algumas questões muito interessantes. Por exemplo, a do Ivan Carlos. Ele diz: é um campo e tanto de conhecimento e discussão que pode também envolver a revisão de certos pressupostos, como dogmáticos e heréticos, né? Eu acho que uma coisa interessante nesse processo aí da tua pesquisa é essa quebra da gente estar preso à leitura dogmática do texto, seja ele canônico ou não. Né? E fala então um pouco aí, quem eram os heréticos, afinal de contas? Né? Essa pergunta do Ivan, ela é certeira, ela é muito perspicaz.
Tanto que nós tivemos, você deve se lembrar, um seminário em dezembro do ano passado, do Grupo Oráculo, né, que agora é coordenado pelo professor Marcelo Carneiro, né, esse grupo que tem 20 anos de existência, e nós tínhamos seminários semestrais, pelo menos anuais, com um grupo de pesquisadores que se reúne há quase 20 anos. E uma questão que a gente estava propondo para pesquisar em algum momento, está por ser definido ainda, quando é que a gente começa a pensar o cristianismo nessa dicotomia entre ortodoxia e heresia. Né? Uhum. Na verdade, essas perguntas já foram feitas pelos historiadores alemães do começo do século XX, mas nós temos hoje muitos outros elementos teóricos e documentais. Eu acho que a abordagem é diferente, né? A abordagem é diferente sobre o tema. Temos que revisitar as perguntas, né? Isso. Mas aí nós estávamos concluindo nesse seminário que o que a gente chama de cristianismo do primeiro século é a invenção do cristianismo do segundo século. Nós lemos, porque assim, vou falar isso muito carinhosamente, o leigo cristão, ele pensa que está lendo o Novo Testamento, mas na frente dele tem uma lente que se chama Irineu de Lyon, sabe? Os pais da igreja que dizem isso é gnóstico, isso é herético, isso é montanista, isso é apostólico, mulheres não podem falar, a profecia tem que ser combatida, não é? Agora, se a gente vai para as fontes, a gente percebe muito mais delicadeza e variação entre elas do que o que Irineu permite ver. Agora, só uma observação. Eu conversava lá em Campinas com um colega que é sacerdote católico e que faz doutorado em Irineu de Lyon, né, na PUC-Rio. E ele me chamou, muito perspicaz, a gente estava brincando, era uma conversa assim, antes de entrar em sala de aula, ele falou, pois é, esse Irineu escreve muito sobre as heresias, mas ele gasta muito, não, sobre a ortodoxia, desculpe, mas ele gasta muito tempo narrando um tal de Marcos, o Marcos, o mago. Será que ele foi discípulo desse Marcos? Porque ele entende muito desse cara. E aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, me desculpe, o meu interesse em Irineu começou por Marcos, porque esse Marcos é genial, é o cara que faz transmutação de água em vinho, já ouviram falar disso, né? Que tem um corpo cósmico do Cristo, cheio de letras gregas, que tem significados ocultos, uma espécie de gematria, uma pré-cabala grega. Muito interessante. Interessante, Paulo. Aqui o Silvio Gomes, que é amigo nosso, disse, na minha graduação, inclusive em 2009, fiz uma monografia sobre a influência dos pseudepígrafos na Carta de Judas. Um dia pretendo ampliar a investigação. O Ricardo, ele faz uma pergunta bem objetiva, né? Mesmo que os estudos sobre cultura popular estejam no início dos estudos pelo professor Paulo, já é possível fazer mestrado com ele sobre o tema? E como, né? Sem dúvida, tanto comigo quanto com o Marcelo, viu? Está convidado. Marcelo, com certeza. Em São Bernardo e eu em Campinas. Agora eu vou trazer uma questão aqui interessante do Adilson. Ele diz, olá, Marcelo, amigo. Eu e o Adilson trabalhamos lá na FATIP, na IPI, um trabalho bom que a gente realiza lá, e ele fez doutorado na Metodista, foi orientado por Jorge Grünberg. Tem um carinho muito grande por Jorge Grünberg. Então ele diz assim, teria como comentar um pouco sobre a cultura popular do cristianismo das origens com o neopentecostalismo brasileiro? Isso é um bom tema, né, Paulo? É um bom tema. Então, Adilson, é um bom tema, mas um dia que você fizer uma live, eu vou entrar na live e vou fazer umas perguntas difíceis também, viu? Não, é assim, eu entendo que os fenômenos culturais, eles têm que ser estudados na sua própria, vamos dizer, na sua própria dimensão, na sua própria determinante cultural. Então, da mesma forma que eu critico os evangélicos contemporâneos que dizem, eu e o meu grupo praticamos o cristianismo saudável e verdadeiro como os primeiros cristãos, tá certo? Porque existe essa ideologia, né? Todo grupo de renovação que desgruda de um grupo e forma outro diz, estamos recriando o cristianismo primitivo. Da mesma forma, eu também rejeito essas comparações rápidas. Lá, os caras são... o mago vende magia, então tá aí o Edir Macedo. Não, né? Lá, os caras fazem magia com tudo que é sincretismo. Então,
os neopentecostais fazem sincretismo. Agora, eu vou dizer o seguinte, por outro lado, a gente não pode deixar de buscar analogias na nossa realidade, porque a gente sempre lê daqui para lá, correto? Por exemplo, hoje eu estava lendo com o meu grupo de graduação, estava discutindo o tema da banalidade do mal em Hannah Arendt e o totalitarismo. E você faz isso a partir de que motivação? Das questões contemporâneas, né? Claro. Tá certo? Sem dizer que uma coisa é a outra, mas é a partir dessa motivação. Então, Adilson, eu entendo com você que esse dinamismo do campo religioso brasileiro, que faz com que o pentecostalismo seja uma coisa tão dinâmica, e tão dinâmica que me permitam, assim, não é meu campo de estudo, não quero chamar ninguém para briga, mas eu quase que rejeitaria o conceito neopentecostal. Eu acho que é o pentecostalismo na sua vertente dinâmica. Nenhuma igreja está parada, né? Nem as presbiterianas ou anglicanas, a qual eu pertenço, ou católica, ou batista, nenhuma igreja está parada no tempo. Todas estão em processo de interação cultural, né? E a questão da prosperidade, que a gente chama de neopentecostalismo, está presente em muitos outros espaços, tá? Agora, o fato de estarmos numa sociedade tão dinâmica como a brasileira, com tantos movimentos religiosos em ação e em relação, nos permite entender o cristianismo primitivo de uma forma mais dinâmica, talvez. Por exemplo, teve aqui, o Marcelo participou, há um tempo atrás, o professor Steven Friesen. Isso. Né? O professor Steven Friesen, ele é um scholar de altíssimo nível. Eu já participei de vários estágios de pesquisa com ele. Ele sabe muito de arqueologia, de história, de cultura material, de exegese. E ele fez umas palestras aqui na Metodista, a meu convite. Ele ficou uma semana com a gente. E ele falava muito do aspecto social do texto do Evangelho ou do Apocalipse. Ele trabalhou muito Lucas e Apocalipse de João. Então ele via muito a luta de classes marcada. E eu falava mais de cultura popular, né? Mas ele passou a entender o diálogo conosco muito mais quando eu levei a terreiros de Umbanda para ele conhecer. Ele não sabia o que era um terreiro de Umbanda. E quem explicou para ele foi um pai de santo incorporado que chamou uma mocinha para traduzir, e incorporado chamou ele lá e explicou o que era a incorporação dos caboclos. E os meus doutorandos o levaram para a Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão. Né? Então ele percebeu que religião tem uma pegada na nossa sociedade que é muito própria, né? e que nos permite estudar. Então, Adilson, eu entendo que a sua pergunta é adequada, mas eu sempre tenho também que resguardar características que são do mundo antigo. Por exemplo, toda essa parafernália de comunicação que a gente tem hoje, inclusive essa que nós estamos usando, não tinha nada disso no mundo antigo. Mas vamos lá, se quer uma analogia, os cristãos escreviam muito. Por que escreviam tanto, né? É uma verve comunicativa. Certo? Muito bom. O Leandro Formic, você conhece, claro. Claro. Tem uma pergunta para nós, mas você é o meu convidado, então a bola está contigo. Mas se quiser devolver, a gente aceita. Ele pergunta: o estilo linguístico do grego presente nos apócrifos representa a camada popular do cristianismo primitivo? Ou é um grego extremamente erudito? Então, erudito não é. Ele não tenta imitar o ático ao estilo da segunda sofística. Não. Ele é koiné. Às vezes é um koiné elevado, como o dos Atos de André, é um koiné mais elevado. Mas os Atos de João e os Atos de Tomé é um koiné muito próximo do bíblico. Tá? Pois é. Então, eu diria, é uma linguagem acessível, tá? Às vezes ela tenta florear, mas não dá certo. Não dá certo. É muito mais um grego próximo do que temos no Novo Testamento. Eu diria que Atos, de forma geral, Atos e Hebreus, tem um grego mais elevado na média do que os Atos apócrifos. Desculpe. Questões técnicas.
O Rogério, Paulo, faz uma pergunta mais da tua linha de doutorado, lá de trás, né, quando você pesquisava mais o Apocalipse, que é um assunto que você domina. O Paulo tem um texto clássico já da coleção Primeiros Passos, o que é o Apocalipse, um livro que quem não leu tem que ler. É um livro pequeno, denso, mas bem explicativo. E ele pede para você falar um pouquinho sobre como o Apocalipse de João trabalha as tradições advindas da Bíblia hebraica. Abraço e parabéns. Obrigado, Rogério, pela pergunta. Bom, o Apocalipse nunca sai, né, do foco da gente. Eu acho que é o texto para o qual eu sempre volto e que me encana, né? Agora, no segundo semestre, eu estou submetendo um artigo em que eu vou propor uma hermenêutica do Apocalipse. Espero que esse texto seja lido, debatido e questionado, né? Claro. Então, Rogério, eu vou agora responder como responde o meu orientador de tese, o professor Berger. Uma coisa que eu aprendi com ele, quando eu cheguei em Heidelberg, em 87, ele me mandou para a biblioteca com uma lista de textos apócrifos para fuçar. Imagina, eu saindo da faculdade de teologia, jovem, recém aprendendo alemão, e ele me botou em contato com um universo de apócrifos e pseudepígrafos. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Então, né, fui correr atrás disso. E aí ele dizia, isso não é um capricho de formação, não é um capricho. É que você não pode ler o Apocalipse de João lendo diretamente Ezequiel ou lendo diretamente Isaías. Porque entre eles existe todo um diálogo, todo um debate religioso, narrativas, símbolos, visões, né? Um colega que mencionava que a questão da ascensão da alma, se isso era herético, os judeus praticavam a ascensão da alma. A Apocalíptica está cheia de ascensões da alma, inclusive no Novo Testamento, né? Paulo ascende aos céus em 2 Coríntios 12 e João do Apocalipse ascende aos céus também. Então ele dizia, você não pode ler, vamos dizer, ter como pano de fundo do Apocalipse o Antigo Testamento direto. É como acreditar que todo evangélico brasileiro faz referência a Lutero, Calvino e Wesley diretamente. Não, mas espera aí, onde é que está o Watchmani? Onde é que está o pastor? Onde é que está o Vida com Propósito? Onde é que está sei lá, o que o pessoal lê? Na época que eu era jovem, os evangélicos liam outra coisa, mas era americano de todo jeito. Né? A gente só consome literatura americana no mundo evangélico. Então, ou caras que falam coisas norte-americanas no Brasil. Então, é essa literatura que está impactando e que está filtrando a anterior. Então, você tem, já no período do Novo Testamento, 3 séculos de apocalíptica em ação. Né? De textos apocalípticos, de textos de interpretação da Escritura, né? De textos narrativos. Então, a gente precisa, não é um luxo, sabe, conhecer os pseudepígrafos judaicos, a apocalíptica judaica, para entender o Apocalipse de João. Agora, voltando à sua questão, o Apocalipse de João respira 2 textos do Antigo Testamento, mas ele não cita, ele respira, ele literalmente escreve um texto que encarna esse outro texto. A intertextualidade é tão grande que você não acha citações, você acha meio, sabe, esses tecidos estão lá no meio daquele outro tecido. Que é o livro de Ezequiel e o Apocalipse de Daniel, que é o Daniel do Antigo Testamento. Esses textos são chave. O Apocalipse 13 é uma releitura de Daniel 7. Bom, Daniel 7 é um texto seminal para entender o Novo Testamento, a cristologia e a apocalíptica. Verdade. E fora que o Apocalipse também tem aquela relação com o Êxodo, né? Muito forte, né? Claro, sem contar vários elementos do Êxodo estão ali, né? E com Gênesis, né? Com o Gênesis. O Apocalipse é uma resposta ao Gênesis. Ele termina com um jardim, com árvore da vida. Exatamente. O Paulo, eu mudando um pouquinho o foco, voltando aí para os apócrifos, que é o que chama muito, né, o pessoal, eu vou buscar aqui 2 questões que foram levantadas, aí a gente tenta aqui sintetizar num apanhado. Porque senão não dá tempo de responder uma a uma, né? O Silvio disse assim, é possível dizer que os apócrifos cristãos são tão importantes
quanto os escritos rabínicos para a compreensão da pluralidade do judaísmo antigo. Ele não está falando nem do cristianismo, mas do judaísmo antigo. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? É uma pergunta que bota a gente um pouco fora do nosso eixo aqui, né? Você entendeu a lógica? Quer dizer, os apócrifos cristãos teriam alguma relação com o judaísmo também, ou já seria uma coisa diferente? Agora, tem uma outra aqui do Alonso, que eu acho que é também bem boa nessa questão. Uma vez que o cristianismo popular tem uma camada da religiosidade popular, qual o dano que o fechamento do cânon causou para esse cristianismo primitivo? Tá. Duas perguntas geniais. Esse é o Alonso nosso, né? É o Alonso, ele mesmo. Alonso, ele, inclusive, comentou antes... Sobre que você defendeu tua tese com brilhantismo, viu? Parabéns. Ele fez um comentário aqui em cima que ele estava na Europa e viu o teu livro lá como lançamento da editora Sigme. Opa, bacana. Foi isso mesmo. Legal. Muito eu perdi agora o aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Encontrei o livro do Paulo na Europa com o lançamento da livraria editora Sigme. Tirei uma foto. Você sabe que eu realizei um sonho de adolescência, de juventude, quando eu fui a Salamanca e o Santiago Guijarro me chamou para jantar lá com os padres na casa que ele mora. Comidinha boa, toma-se vinho, né? Na Espanha, na hora do almoço tem um vinhozinho e tal. Aí ele falou, Paulo, agora eu tenho uma surpresa para você. Nós vamos à editora Sigme. Cara, e da minha formação, nos anos 80, eu já estava em Buenos Aires, no ISEDET. Nós não tínhamos acesso à bibliografia em língua portuguesa, e tinha um pouquinho mais em espanhol, e era a Sigme. Então, o Bultmann, o Moltmann, Pannenberg, Kesemann, esses caras todos eu li em tradução espanhola pela Sigme. Olha. E quando ele me falou, a Sigme é aqui do lado, eu gelei. Eu falei, como assim? Aí entrei, a surpresa era o livro pronto, estava lá o livro. Depois eu mostro aqui, tem um exemplar. Eu fiquei encantado. Aí o Carlos, que é o editor, uma pessoa gentilíssima, falou, agora vem cá, vou te mostrar uma coisa que você vai curtir também. Aí ele abriu uma porta de correr com os contratos de direitos autorais. Ele falou, aqui está um contrato do cardeal Ratzinger, aqui do Moltmann, aqui um contrato de... Aí começou a falar, pô, me tira daí, não mereço, né? Tá no meio de tanta gente famosa. Legal. Mas foi realmente uma coisa muito bacana. Mas, enfim, vamos lá para a questão, a primeira, que é uma questão interessante, mas eu daria uma resposta negativa. Por quê? Porque tem que explicar por que os judeus fugiram da narrativa. Não é? A Haggadah, que era uma coisa muito comum, e a novela judaica, porque eles escreviam com José Azenati, que saiu também uma tradução agora pela Paulus, na coleção apócrifa. É uma novela judaica que recria a história de José do Egito. É muito bacana essa novela, vale a pena ler. Mas quando o cristianismo entrou com as formas apocalípticas e narrativas, curiosamente o judaísmo foi para a linha da Mishnah e do Talmud. Isso. Né? Não se produziu mais apócrifos como eram os apócrifos do chamado Intertestamento. Claro, ainda tem o terceiro Enoque, o segundo Enoque, mas rapidamente o judaísmo abandona a vertente narrativa. Não sei se eu estou exagerando nisso, mas... Agora, dizer que os apócrifos cristãos são importantes para entender o judaísmo, eu acho que é um exagero. Agora, para entender como o cristianismo se relaciona com o judaísmo, sim. Né? Inclusive para ver que o cristianismo assume certas posições muito rapidamente distantes do judaísmo. Os apócrifos... Bom, aí há apócrifos e apócrifos, há diferentes tradições. Claro. Algumas vão visitar a família de Jesus, há evangélicos e ebionitas, né? que perguntam pela família de Jesus, que falam sobre Tiago, irmão de Jesus, mas os atos apócrifos eles estão voltados para a cultura greco-romana. É outra pegada, tem até uns toquezinhos antissemitas, às vezes. Aí entra a vida como ela é. Tá? Os cristãos assumem a sua identidade. Agora, a questão trazida pelo Alonso, deixa eu ver aqui. O que o cristianismo perdeu, é isso? Isso. Qual foi o prejuízo da canonização em relação à religiosidade popular do cristianismo primitivo? Tá. Então, eu vou dar duas respostas, uma do andar de cima e do andar de baixo.
No andar de cima se perdeu, certamente, porque a teologia passou a ler a Bíblia de forma anacrônica, de forma canônica, né? E com os olhos dos pais da igreja. Então, é Tertuliano, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Justino Marte, que dizem, isso você lê e com esses conceitos. Tá? Então, você lê os comentários no século XX, qualquer sinal de dualismo, o comentarista fala, é gnóstico. É gnóstico, é. Gente, isso começou no segundo século, inventa outro nome para isso. Né? Na verdade, você pega grandes autores, gente que a gente estuda e admira, o camarada vê dualismo. O dualismo foi inventado por Platão, que aprendeu com os persas. Né? Dualismo é tão antigo quanto a roda. E os cristãos são dualistas porque o mundo que eles vivem é dualista. E, claro, existe um tipo de dualismo gnóstico, mas nem tudo é gnóstico. Né? Uhum. Agora, então, a teologia perdeu, sem dúvida. Perdeu porque ela perdeu a passada histórica, a passada cultural. Então, ela congelou o texto bíblico e começou a segmentar tematicamente, aí a gente perde o fluxo narrativo e o fluxo imaginativo dos textos. Agora, no andar de baixo, se perdeu pouco, porque os apócrifos eles sobreviveram em 2 corpos literários. Na verdade, apócrifo se produziu até o mundo medieval, tá? É verdade. A literatura apócrifa não acaba. Não. E ela vai bater lá no Islã, sabia? Né? As tradições sobre Maria no Islã são determinadas pela literatura apócrifa. Então, esses textos estão circulando na sociedade. Então, na circulação popular, eles fazem sucesso até o mundo medieval dentro. Tanto que a gente sabe o nome dos 3 reis magos. Chama de reis magos. Tem nada disso no Novo Testamento, né? Uhum. Os nomes, etc. Bom, agora, essa ênfase na narrativa e na criação fantástica, do gosto popular pela narração de coisas extraordinárias, passa também para as atas dos mártires. Essa tradição também é muito importante. E passa para a geografia. Uhum. O que é a geografia? As narrativas que são coletadas, que vêm da tradição oral e que vão sendo, desde Gregório Grande, coletadas, até o mundo medieval, até o Jacopo de Varese, né? Que, com a Legenda Áurea, o Flos Sanctorum. Então, eu vou citar agora a professora Jerusa Pires Ferreira, que é uma especialista em cultura popular, recém-falecida. Não, tem um ano, acho que, do falecimento dela. E ela sempre dizia, Paulo, a Bíblia sozinha não dá samba. Tem que ser a Bíblia e a vida dos santos. Porque é onde a imaginação popular acompanha a Bíblia. Porque no mundo medieval até se lia mais a Bíblia, mais a vida dos santos, do que a Bíblia. Né? Se ficar falando heresia, parece gato preto. Então, só que o evangélico não lê essas coisas. A formação teológica a gente não lê. Né? Uhum. Na verdade, ninguém lê os apócrifos, ninguém lê a vida dos santos. Mas a gente tem que inserir nos nossos currículos e na nossa formação. Porque aí a gente estuda as categorias da cultura popular. Tá bem? Muito bom. Nós estamos chegando já quase no final e as perguntas estão bombando, né? Que legal. Paulo, você provoca. Até teve alguns comentários que eu coloquei aqui. O pessoal está dizendo, são muitas aberturas, né? Realmente, muitos caminhos que são feitos. Tem aqui uma pergunta do Ivan. Ainda estou acompanhando suas pesquisas sobre o Apocalipse. Dentro da sua pesquisa sobre o cristianismo primitivo e cultura popular, observa alguma relevância dos textos do Bultmann? O Bultmann sempre, o pessoal gosta de falar um pouco dele, né? Do Bultmann, sim. Tá. E ele é importante para a minha formação, porque desses calhamaços da SIGME, um que eu li de ponta a ponta foi aquele Teologia do Novo Testamento. Né? Certo. E que recomendo muito a leitura. Então, se vocês forem lá para o meu site, origensdocristianismo.com.br, tem um artigo meu. Pode falar. Tem um artigo meu sobre os métodos histórico-críticos. Tá? É bem recente, eu publiquei na Estudos Teológicos, lá da Este. E esse é outra forma de entrar no mesmo site, tá? É outro nome do mesmo site. Então, vocês vão encontrar um artigo sobre métodos histórico-críticos. E lá dentro, um dos tópicos é uma discussão com Bultmann. Então, em primeiro lugar, Bultmann é um grande exegeta, é um grande intérprete do Novo Testamento.
e um intérprete excepcional do Evangelho de João e fundamental para a pesquisa joanina. Mas ele também é um filho do seu tempo, né? Então, ele não tinha, bom, o olhar pelo popular, isso é uma coisa talvez mais do nosso tempo, mas Bultmann tinha um problema com o mito, tá? Então, ele achava que tudo que era mítico, visão de mundo mítica, era um problema para entender o Novo Testamento. E que o homem moderno, no pós-guerra, ele precisava de uma outra abordagem. Essa abordagem era uma abordagem mais científica, né? Alinhar, então, a interpretação bíblica aos progressos científicos. Eu faço uma crítica meio cruel no meu artigo, se vocês tiverem a curiosidade de ler. Alguém me chamou a atenção que eu poderia ter sido cruel demais, porque eu digo, puxa, no pós-guerra, né? No pós-holocausto, como é que alguém fala de progresso científico? Tá certo? Então, a gente poderia ler muito mais na linha do Adorno e Horkheimer, na crítica da dialética do esclarecimento, né? Com pessimismo mesmo. Então, o mito, para mim, é o espaço de articulação poética e narrativa do Novo Testamento, né? Do cristianismo primitivo. Eu tive um debate, dá tempo de eu contar essa história, Marcelo? Porque essa história é engraçada. Porque eu sou o rei da bola fora, né? Com esse grupo aí do Friesen, nós estávamos visitando a Itália e sítios arqueológicos na Itália romana, né? Aliás, Roma, só Ostia, uma Pompeia, pausa. Herculâneo. Uma próxima vinda tua, eu quero que você fale sobre essa tua viagem, tá? Tá, com prazer. Tá? Com prazer. E aí, Marcelo, no primeiro almoço do grupo, nós tínhamos ido a Tivoli visitar a vila do imperador Adriano. Tínhamos passado a manhã lá e íamos almoçar num restaurante que era numa terma, num banho, tá? Era subterrâneo, uma coisa na cidade de Tivoli. E se senta na minha frente uma alemã da Universidade de Marburg. E eu brinquei com ela, eu falei, a senhora vem de Marburg? E aí, existem bultmannianos ainda? E ela falou, não, por quê? O senhor não gosta de Bultmann? Eu falei, não. Eu falei isso que eu falei agora, que eu gosto de Bultmann, mas que o conceito de mito dele, para mim, é incompreensível. E ela falou, e para que deveria servir o mito, afinal? Aí eu percebi que a mulher não gostou da minha abordagem, que foi muito informal também, né? Uhum. Ela não teve muito humor. E depois eu descobri que ela era a sucessora do Bultmann, porque ela ocupa a cátedra do Bultmann. E ela foi perguntar para o meu colega, que estava comigo, Stephen Peterson, se eu era fundamentalista. Ele falou, não, o Paulo tem outra pegada. Aí eu falei, Peterson, por que o mito tem que ser associado ao nazismo? Porque ela falou que o mito é a linguagem do nazismo. Eu falei, não, o nazismo era cientificista. Ela está usando o conceito de mito no sentido pobre, de mito como ideologia, na verdade? Porque o mito, veja só, o surrealismo usa da linguagem do mito. O cubismo usa da linguagem do mito. Então, o Picasso protestando em Guernica é o tema da tauromaquia. Isso é mito. O mito é a linguagem do protesto e da criação do novo. Bom, essa é outra conversa. Olha só, eu acho que realmente a gente não vai ter muito como falar, apesar de que, vou botar aqui algumas questões que ficam até no popular, Márcio. Prazer, né? Márcio. Seria muito legal ouvir o Paulo falar sobre a recriação da literatura apocalíptica nos textos literários contemporâneos. Aí eu já vou deixar aqui agendado você e o Márcio uma live para a gente falar de literatura e Bíblia e apocalíptica e jogar tudo numa panela, tá bom? Vai ser bem muito legal. O Ricardo jogou aqui um tema que eu acho até que é meio problemático, mas vamos lá, né? Não sei se é para nosso tempo hoje aqui da nossa live, dá tempo, né? É nesse sentido que eu quero dizer. Não existe nenhuma evidência do homossexualismo ou da homossexualidade nos textos do cristianismo. Ou foi a história conservadora a do cristianismo que escondeu a questão? A questão da invisibilidade da liderança feminina tem a mesma relação de invisibilidade? Eu acho que o Ricardo está falando assim, se os textos cristãos apócrifos e canônicos, de algum modo, abafaram essa questão da homossexualidade, da homoafetividade e também da liderança feminina. Como é que você vê isso rapidamente aí? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Então, Marcelo, o fato de não ser falado não significa que não existe, né? Se você pegar uma história da igreja na América Latina,
as coisas da periferia também não acontecem, né? Se você pegar uma história da igreja escrita nos Estados Unidos, a América Latina não existe, mas nós existimos, né? Então, a homossexualidade existia, as mulheres tinham voz profética, e tem silêncios que significam que não existia, há outros que são sintomáticos, eu diria. Tá? Agora, veja só, a reação de Paulo em Romanos 1, aquele exemplo que ele dá de que Deus entregou os pagãos às suas paixões, porque eles não aceitaram a revelação natural, e isso na forma de homossexualidade, implica numa sensibilidade judaica ao tema. Né? E o tema é tabu no judaísmo, também é no cristianismo primitivo. Então, a gente precisaria de mais tempo para trabalhar isso. Tem muito que trabalhar nisso aí. Paulo, para fechar, como é que está sendo fazer pesquisa na pandemia? Porque a gente precisa muito disso. Que você tem uma biblioteca muito boa, né? Mas acontece que os pós-graduandos, muitos pesquisadores no Brasil, principalmente, dependem das bibliotecas. Como é que você está vendo essa questão da pandemia e a pesquisa acadêmica? Tá? E eu vou aproveitar e botar aqui uma questão. Quem falou foi a Joyce. Olha só o que a Joyce fala. Em que momento o bichinho da pesquisa bíblica ataca? Como as disciplinas básicas da graduação dão conta de explicar que não é preciso brigar com a fé cristã para se apaixonar pela produção de conhecimento? Pergunta de quem está na teologia e vem da educação. Né? Vou tentar fazer esse fechamento com essas questões aí. Tá? Eu vou começar com essa da Joyce, dizendo, Joyce, é uma questão de predestinação. Né? Porque tem gente que gosta de pastoral, tem gente que gosta, né? O cara gosta de pastoral. Agora, para mim, não. Quando eu comecei a estudar, e foi principalmente em Buenos Aires, eu tive esse professor, Jürgen Denker, quando ele abriu o Novo Testamento e começou a fazer perguntas, e não dogmas, e não proposições dogmáticas, ele começou a abrir o texto e abrir variantes de interpretação, eu fiquei louco. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Entendeu? Então... mas a gente tem que respeitar todo mundo, até os que não são tão felizes quanto nós, né? Com relação à pesquisa, deixa eu fazer uma provocação. O problema de fazer pesquisa na pandemia, nós que estamos na docência, é que a gente não faz mais pesquisa, tá? Então, essa biblioteca não ajuda em nada, porque o sistema eletrônico, ele é muito ciumento, né? Então, nós em Campinas estamos trabalhando normalmente, eu sei que vocês na Metodista também, tudo é remoto. Mas, por exemplo, eu passei a tarde de hoje formatando uma prova no sistema Canvas. E, cara, você tem que pôr os campos lá direitinho, né? A resposta correta no campo correto, que ele vai embaralhar e vai... Nem sei se vai dar certo a tal correção automática, não estou nem contando com isso. Então, antes o que era corrigir no papel, você e uma caneta, agora vai no sistema, baixa, entra em PDF, aí você abre, você não tem como fazer anotação no PDF. Tem aluno que manda em Word, você não consegue mexer no texto dele, que isso é problemático. Você não tem como dar devolutivo. Ou seja, nós estamos trabalhando o dobro ou o triplo do tempo. Eu trabalho 3 turnos aqui. E minha mulher numa outra sala e meu filho perdido entre um e outro. Né? Porque nós temos um menino de 7 anos e meio, Daniel. Eu sei que o Márcio também tem essa dificuldade. Então, é um momento que a gente vai ter que achar um jeito de voltar a ler, de voltar a produzir. Eu consegui, porque eu tinha 2 textos engatilhados, eu consegui publicar 2 artigos. Mas, olha, de maio para cá, eu estou só correndo atrás dessa loucura que é o ensino remoto. Pois é. Por outro lado, a pandemia nos ensina que a gente está no olho do furacão e que a nossa produção de ciências da religião e de teologia tem que falar com isso, né? Tem que falar com essa crise. Não no sentido direto da pura militância, do chavão, da militância. A militância é importante, mas nós da academia temos um outro trabalho de base, um trabalho mais de formiguinha, né? E eu vejo que os temas da religião estão aí, né? Estão aí, as nossas fontes têm que ser interpretadas, as origens têm que ser interpretadas. Tem gente falando que é a vontade de Deus, ou das entidades, ou do progresso da humanidade, que agora tantas pessoas desencarnem ou morram. E a gente tem que ler os textos e dizer, não é isso, não é isso, né? Então a gente se sente mais humano nessa luta pela vida, né? É claro. E isso tem que refletir nas nossas fontes, nas nossas leituras.
Muito bom. Mas eu sinto muita necessidade de reorganizar um pouco a minha agenda. Se essa situação de trabalhar em casa continuar no segundo semestre, de organizar mais, vamos dizer, mais racionalmente meu tempo para voltar a usufruir da biblioteca, porque está difícil. Paulo, olha, foi um prazer muito grande. Realmente, prazer é meu. O público aqui está querendo que continuasse, com certeza. Olha só os comentários eu tenho colocado aqui, ó, melhor live que participei até o momento. Opa, realmente obrigado. uma alegria muito grande te ter aqui com a gente. Então, eu vou já deixar assim pré-agendado uma live futura. Vamos. Para os nossos ouvintes, quem nos acompanha, né, a nossa audiência daqui da página, nós vamos ter lives com outras pessoas, outros pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. É uma série que nós estamos iniciando hoje, muito bem iniciada. Eu acho que deu um pontapé assim, de jogo de final de Copa do Mundo. A gente está fazendo, né, quase um jogo especial, um momento especial. Então, eu agradeço muito e eu espero que você, Paulo, tenha muito sucesso aí na Unicamp, na PUC, né, de Campinas. Que é Campinas, né? Então eu acabo enganando. Mas, muito perto, um campus é muito perto do outro. Então, e nós vamos trabalhar juntos. Eu creio que com certeza. Nós estamos aí numa ponte muito próxima de trabalho, de interesses. Realmente muito legal. Pode dar sua conclusão e sua boa noite e a gente encerra. Não, gente, eu queria dizer, para a gente não terminar num tom negativo em relação à pandemia, que a pandemia também nos trouxe mais próximos, né? Eu participei de uma live esses dias com o Kenner, agora aqui convidado pelo Marcelo. Ou seja, nós estamos usando também esses meios de comunicação para nos aproximarmos. Não tivesse a pandemia, de repente a gente estava agora fazendo outra coisa, né? Uhum. Então, a gente está fazendo o melhor possível, que é pensar o mundo a partir da teologia, das ciências da religião, dos estudos bíblicos. Essa é uma questão. A outra, viu, Marcelo, te desejar todo sucesso do mundo lá na Metodista, em especial nesse espaço de pesquisa de cristianismo primitivo. A Metodista é um espaço já tradicional, desde a época do professor Arquibaldo, e eu tive a honra de fazer parte dessa história. Uhum. E está em boas mãos, viu, gente? O Marcelo é um pesquisador e tanto, e merecia esse espaço e esse trabalho. E você tem lá um grupo de doutorandos fantásticos e de colegas aí, como o Márcio Capelli, que também abrilhanta o programa. Então, eu te desejo muita felicidade, muito sucesso e conte comigo também no que for necessário. Tá bom. Então, gente, ficamos por aqui. Um grande abraço e uma boa noite para todo mundo. Um abraço. Valeu.